seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos vídeos anteriores já falamos sobre o presbitério, o altar, o ambão, a capela do Santíssimo, aprendemos sobre o batistério e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a nave da igreja, ou seja, o lugar onde a Assembleia se reúne. A nave é o lugar da Assembleia reunida, que é o corpo do Senhor e manifestação de sua presença. Esse lugar é o lugar dos marcados com o sinal da fé, aquele sinal que nós recebemos no batismo e confirma que somos pertencentes à Igreja de Cristo. Na nave, nós, povo sacerdotal do Senhor, desempenhamos as nossas funções na celebração litúrgica, que é a grande ação de graças, a missa. Esse é o lugar do encontro, da vigilância, onde o povo de Deus se alimenta da palavra de Jesus, nosso Salvador, reza em comunidade reunida e juntos esperam e aguardam a vinda definitiva do nosso Salvador, como nós aclamamos em toda a missa. Esse é o lugar onde se dá a unidade na diversidade. Na igreja somos todos irmãos, formamos um só corpo. A nave ela é construída de uma forma em que os olhares e a atenção de todos são centradas no altar e no ambão. Lembram que na formação sobre o altar eu disse que a igreja é construída para o altar? Então, a nave é construída na direção do altar e do ambão. Todos os que estão na igreja devem ter a visão de todo o presbitério, principalmente do altar e do ambão. Então, todos devem conseguir enxergar o altar e o ambão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1185, diz o seguinte: a igreja deve ser também um espaço que convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia. Ou seja, o Catecismo afirma que a nave, a igreja, deve ser não apenas um lugar de encontro dos irmãos, mas também um ambiente que nos ajude na oração antes, durante e depois da missa, depois dos serviços litúrgicos. Então, depois que acaba a missa, deve haver silêncio na igreja. E antes da missa também, principalmente durante. Agora, outro ponto do espaço litúrgico são os lugares das imagens dos santos, da Virgem Maria e do próprio Jesus Cristo, essas imagens, ou pinturas, ou vitrais em igrejas mais antigas, elas não são meros enfeites para o espaço. Elas têm uma função mistagógica. Ou seja, essas imagens nos ajudam a compreender o mistério que celebramos e a mergulhar nele. Na tradição da igreja, na tradição cristã, as imagens traduzem o que o próprio nome diz. Elas devem nos ajudar a compreender o mistério de Deus. Elas devem nos conduzir e nos convergir sempre a Cristo. Quando a gente vê uma imagem na igreja de um santo, devemos primeiro reconhecer Cristo naquela imagem, porque aquela pessoa só chegou à glória dos altares não foi pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ela é santa por causa de Cristo, por causa dele. Então, aquela imagem deve nos revelar Cristo. Ele, Cristo, é sempre o centro, sempre Cristo é o centro. O Missal Romano recomenda que haja uma justa organização na disposição das imagens, que não haja mais de uma imagem do mesmo santo, para não haver duplicidade. A figura de Cristo deve ser sempre preservada, porque ela é sempre a principal. As imagens ou figuras da Virgem Maria e do Santo Padroeiro vêm sempre em segundo lugar. Sempre na perspectiva de Cristo e do seu mistério celebrado. Então, Cristo é o centro. As imagens podem ser colocadas próximas à entrada, à porta de entrada, nas laterais do presbitério ou próximas da Assembleia na nave. Agora, no centro do presbitério, atrás do altar, seja sempre reservado para o Cristo, que pode ser representado como crucificado, ressuscitado, transfigurado, bom pastor, Sagrado Coração, sempre Cristo. Isso deve contribuir e ajudar na promoção de uma devoção
e que sempre respeite a prioridade dos sinais sacramentais. Então, mas se por acaso a imagem do crucificado deve estar sempre presente nas celebrações eucarísticas, sempre. Não se pode celebrar a missa sem a presença da imagem do crucificado. Se por acaso atrás do presbitério, se por acaso no fundo do presbitério, atrás do altar, tiver uma imagem de Jesus que não seja o crucificado, ao lado da mesa do altar ou sobre a mesa do altar deve haver uma imagem do crucificado. Agora, se por acaso no fundo do presbitério, atrás do altar, já tiver uma imagem do crucificado, se na procissão de entrada vier a imagem, vier a cruz à frente, essa cruz é conduzida para a sacristia, porque para não haver duplicidade de símbolos. Agora, se no fundo do presbitério ou atrás do altar não tiver a imagem do crucificado, a cruz processional entra à frente da procissão e é colocada ao lado da mesa do altar, mas a imagem do crucificado deve estar sempre presente.